Mais um bom dia a todos. Nesta maravilhosa manhã de domingo, estamos aqui presencialmente e que você que vai nos acompanhar pelas redes sociais, aí um grande abraço também, mesmo que esteja vendo posteriormente esse pequeno bate-papo, muito bem-vindo, deixa aí seu comentário, alguma coisa que possa nos ajudar a sempre evoluir, né? E se inscreva aí no canal do ELAR, que é importante também essa inscrição, ok? Bom, o tema de hoje acho que é uma novidade, ninguém ouviu falar disso ainda, que é a reencarnação. Né? E ela é de tal forma importante, ao meu ver, dentro da doutrina espírita, e é também revolucionária. De tal forma ela é importante que o próprio Kardec deixou cravado no túmulo dele, como eu coloquei na imagem de abertura, está lá no cemitério em Paris, a mensagem que é morrer, nascer, reviver, nascer novamente, morrer, esse ciclo constante, né? E ele deixa bem claro em letras maiores ali, essa é a lei. Algumas coisas eu quando acesso a doutrina para falar de espiritualidade, aliás, estendo agora esse convite a cada um de vocês, e a você também que está assistindo agora a palestra, que quando se propõe a falar alguma coisa sobre espiritualidade, que a gente imediatamente acesse o nosso ser espiritual. Porque a gente vive essa dualidade inevitavelmente, não é? O contato que a gente tem com a matéria cotidianamente, todos os problemas que a matéria nos traz, nos leva a uma apreensão maior com o mundo material. E às vezes a gente vem para uma palestra, assiste uma palestra de outra pessoa, ou vê uma mensagem qualquer, sem ainda estar ligado com o espírito naquilo. E aí fica difícil até a assimilação. Então que a gente acesse nesse instante a nossa capacidade espiritual, o nosso ser espiritual, nos despojamos de qualquer pensamento materialista e vamos para poder compreender. Porque de maneira geral a gente acaba não dando atenção espiritual àquela coisa, e aí ela fica sem sentido, a gente não assimila. E acaba que o exemplo que a gente toma daquilo é material. Então uma mensagem que tinha por fim acessar o seu espírito, você acaba, tem razão, é isso, eu vi isso uma vez, mas viu no campo material, não viu em você, não viu no espírito daquela pessoa. Esse dia tive uma discussão que eu quero até propor para vocês aqui, que eu achei interessante. O colega falou o seguinte, Deus mandou essa Covid aí, foi para testar os homens mesmo, né? Aí eu falei, será que Deus mandou a Covid para a gente? Né? Que aí eu começo a acreditar naquele Deus antigo, né? Deus punitivo, aquele judeu com roupa de judeu rico, barbudo e que pune, e que severamente castiga. Né? Então, é uma mistura material, porque a gente está acostumado a isso, né? Eu estou acostumado a receber punições no campo material, estou acostumado a sofrer sanções. Se eu não faço isso, não tenho aquilo. De maneira geral, também é assim no plano espiritual, mas há uma diferença muito grande, né? No critério em que isso é aplicado. É claro que não. É claro que a existência desse vírus é antiga, a gente sabe que ele existe há muito tempo. A manifestação dele agora não se deu por uma ordem divina. Deus não acordou de manhã e falou assim, olha, será que Deus dorme, né? Hoje de manhã eu vou mandar lá para a Terra a Covid para pegar aquele povo. Não é assim, de jeito nenhum, né? Nós sabemos que isso está na natureza e que foi pela nossa invasão aos processos naturais, a nossa negligência espiritual com o planeta, o jeito que nós descuidamos da natureza é que acabou gerando esse vírus. E ele se disseminou, claro, natural que fosse assim. O que eu acho que Deus fica observando, que a cadeia de espíritos que nos sustentam, que nos amparam, que querem o nosso progresso, observam, é o como, a maneira com que eu estou vivenciando isso. Eu estou dando esse exemplo, mas é em tudo. É no cotidiano, na sua vida particular, em como eu enfrento as situações que me são propostas, né? Nós estamos numa situação proposta que é essa pandemia, já tivemos outras. Como eu vou agir diante disso? De que maneira eu vou agir espiritualmente diante disso?
né? Aí assim que interessa aos espíritos, que interessa a Deus. Então, vamos ter um cuidado, porque assim, ai não, veio em hora certa, foi bom para reerguer a humanidade. Não foi um castigo divino, de jeito nenhum. Isso é um processo natural, acontece, já aconteceu antes e provavelmente acontecerá novamente. O que a gente tem que ter o cuidado é de saber o que nós temos a fazer diante disso, né? E essa coisa da reencarnação acabou me vindo nesse instante, né? Porque as nossas tomadas de decisões é que vão definir, agora bem no plano espiritual, essa questão do castigo e punição. E do que eu fiz, a reação ao que eu fiz, a reação à contra-reação. Como eu reajo ao que está sendo proposto, qual vai ser a minha atitude. Eu preciso tomar decisões às vezes, né, dentro do que eu posso ou não fazer, ou até do que eu quero ou não fazer. E no campo espiritual, essa coisa do quero, ela fica muito fácil, muito aparente, muito transparente. Oportunidades surgem a todo instante, cotidianamente, né? Ainda há pouco eu estava aqui, cara, na padaria, ali pegando, eu queria tomar um cafezinho antes de vir para cá, ainda tinha 20 minutos, falei, dá tempo, não deu. A fila estava imensa, né? E tinha umas pessoas ali reclamando, xingando, para a fila, eu fui lá devolver o café, falei, filha, você guarda, aí na volta eu passo aqui, tomo que não vai dar tempo. Eu poderia também estar gritando e xingando, mas o que se acrescentar em nada? Desde uma pequena decisão dessa, onde eu posso atrapalhar o dia de todos aqueles funcionários, ou não, na decisão do nosso lar, em tomar algumas atitudes com a família, na decisão do nosso trabalho, que pode afetar muitas pessoas, numa decisão de Estado, numa decisão mundial, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O valor intrínseco disso, da decisão, e como eu pretendo agir diante da decisão, é que vai me levar a fazer a coisa certa ou errada. E ter as consequências disso, que nós chamamos de punição. Que não é nada disso. É adequação de curso, é reorganização de caminho, é aprendizado, que também nesses erros se aprendem. Agora, o que me leva a tomar essas decisões tem alguns fatores. A minha vida, a minha instrução, meu intelecto, o meu conhecimento espiritual, a certeza de que eu sou um ser espiritual. Isso afeta sobremaneira todas as minhas decisões, inclusive as decisões materiais, né? Que vai gerar o como eu vou agir nessa situação, que é a parte espiritual. Não é a coisa material, o como eu estarei me manifestando diante dessa coisa. Então, o que me leva a tomar certas decisões que podem ser equivocadas, tem esses fatores. E há um fator que a gente não leva muito em consideração, notadamente nós espíritas, que deveríamos tomar mais cuidado com esse fator, que é a reencarnação. A reencarnação tem um poder sobre a minha capacidade de decisão que é imensa. É imensa. Eu posso estar diante de uma situação bastante ruim, num conflito pessoal, por exemplo, e se eu me lembrar naquele instante que eu sou um ser de vidas sucessivas, que eu venho de uma outra vida e irei para uma outra, isso vai afetar significativamente a minha decisão. Porque como eu vou saber se aquele conflito que está estabelecido naquele instante, que me parece uma coisa absolutamente injusta daquela pessoa comigo, não é remanescência de uma encarnação anterior? Porque nada é por acaso, nós sabemos disso. E se eu pensar que eu terei uma nova vida e eu posso, nesse instante, nesse conflito, resolver essa situação de uma maneira serena, tranquila e aceitar aquilo, eu estarei evitando um problema para a próxima encarnação. Ou eu posso dar prosseguimento nesse problema, ou eu posso, nesse instante, resolvê-lo. Em nível espiritual. Que seja qualquer que seja o problema de ordem material. Se foi por uma dívida, uma disputa com, sei lá, qualquer coisa, eu preciso lembrar disso. Opa, eu sou um ser de sucessivas encarnações. Se essa coisa está acontecendo nesse instante, é porque algo planejado para mim está para ser resolvido. Isso afeta a minha decisão de maneira muito afeta. E a gente esquece, a gente negligencia esse fato. A gente não pensa. Naturalmente a gente já não pensa no amanhã, né?
Ah, amanhã é amanhã. O importante é viver hoje. Escuta tanto isso. Claro que é. Mas o hoje vai te dar as consequências. E reencarnação passou a ser um tema de tanto se falar. Tem um estudo que diz que se você repetir uma palavra 33 vezes, ela perde o sentido. Ela passa a ser esmaecida. Eu fiz o teste, é verdade. Qualquer palavra que você pega, você começa a falar, não chega a 30 não, no 20 ela não faz mais sentido nenhum. E é verdade. A gente repete tanto reencarnação e não se liga nisso, né? O que isso afeta a minha vida? O que isso é importante para mim? E nós espíritas que acreditamos mais nisso, nós espíritas não, porque o espiritismo veio, na verdade, só ilustrar, demonstrar de que maneira isso ocorre e por que isso ocorre, né? Mas ela vem diante. Vamos dar uma andada aqui para a gente ver mais ou menos sobre a reencarnação. A palavra reencarnação deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. O equivalente grego à metempsicose, que deveria ser a meta, mudança, colocar uma alma em um lugar. É um termo atribuído a Pitágoras. Na verdade, metempsicose, ela vai mais além. Ela significa que um espírito possa estar em qualquer lugar material. Então, na metempsicose é uma transmigração da alma. Ela poderia transmigrar, por exemplo, para um animal, poderia transmigrar para uma bananeira, né, uma planta. Na verdade, aí vem o espiritismo esclarecer, explicar que não é nada disso, né? Que a coisa tem uma ordem divina. A reencarnação encontra defesa na filosofia desde tradições indianas no Oriente, em Pitágoras, repetido aí, no Ocidente. Atualmente esse conceito é aceito por filósofos e religiões do mundo todo, em especial na Ásia. É chamada também de transmigração da alma e metempsicose. Essa última, mais encontrada em filosofias orientais, em que admite que a alma pode regressar em corpos de animais e até de plantas. No Ocidente, Heródoto menciona essa doutrina como sendo de origem egípcia, sendo que nessa concepção a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo naquele instante, que poderia ser da terra, da água ou do ar, percorrendo todas as criaturas em um ciclo de 3.000 anos. Heródoto tinha uma visão bem mais fantasiosa, né, desse processo. Aí a gente fala assim, e o povo judeu, será que eles acreditavam na reencarnação? Fazem muito essa pergunta. Cada alma judaica é reencarnada para cumprir cada um das 613 mandamentos mosaicos, ou seja, ele vai reencarnar 613 vezes. Que eleva uma centelha particular da santidade associada a cada mandamento. Uma vez que todas as centelhas são resgatadas para a sua fonte espiritual, a era messiânica começa. A observância não judaica das 7 leis de Noé ajudou o povo judeu, embora os adversários bíblicos de Israel reencarnem para se opor. Aqui até uma noção judaica bem bacana. Em linhas gerais estão falando que você vai reencarnar até que você tenha uma capacidade espiritual, só no espírito puro, não precisa mais reencarnar. Mas fala também que outros vão reencarnar as pessoas que não gostam da filosofia judaica para atrapalhar esse desenvolvimento do judeu. Mas de maneiras gerais, se fosse só 613, tá bom, né? Deixa ainda. É um tempo pequeno, né? Para mim pode dobrar um pouquinho isso aí. As tradições nativas norte-americanas e Inuit falam disso há muito tempo. É uma parte intrínseca de algumas tradições nativas norte-americanas Inuit. O conceito de reencarnação está consagrado na língua Inuit. Alguns casos atribuídos por nativos americanos foram relatados pelo Ian Stevenson, aquele livro 20 casos de reencarnação. Muito interessante de se ler aquilo lá, viu? Então, a Igreja Católica, por exemplo, não acredita, né? Não tem isso como uma vertente, a reencarnação. Eles acreditam na ressurreição. Ao par de ser a ressurreição, eu não entendi muito bem essa diferença, mas ressurreição seria do ressurgir, né? É claro que a gente fala assim, isso é uma teoria improvável, porque você não vai, seu corpo se desfez, não é um túmulo, voltou a átomo, não tem como refazer esse corpo, né? Isso é claro, né? Eu acho que seria desprezar a inteligência dos filósofos católicos aí, das pessoas que estudam a doutrina dentro da filosofia católica romana, principalmente. É claro que eles pensaram nisso, eles não são bestas, né? Como alguém me perguntaram uma vez, por que eu não lembro, então, se tem reencarnação, por que eu não me lembro? Mas me perguntaram bem arrogantemente, por que então que eu não lembro? Explica aí, né? Eu falei, se você não é capaz de pensar nisso, eu não vou nem responder, porque a proposta é tão óbvia, né?
Claro, eu tive um inimigo na outra encarnação, eu reencarno, vou lembrar que eu era inimigo, eu vou continuar sendo inimigo, não, eu tenho que resgatar isso, não posso me lembrar, é muito óbvio. Assim como eles sabem que é muito óbvio que o corpo vai se diluir, então o processo de ressurgir da carne não é ressurgir numa nova carne, um novo corpo, que tem que, os espíritos puros, os espíritos superiores têm a capacidade de manipular a matéria, nós sabemos, podem restituir aquele mesmo corpo, se quiser. Claro, não tem problema nenhum, pode ser aquele, pode ser outro. Não vai ser aquele, vai ser outro, mas naquela mesma forma, naquela mesma aparência. Eles sabem disso. Mas isso é usado também na gente como argumento contra eles, assim como eles usam outros contra a gente, desnecessariamente, porque no fim é a mesma coisa. Ressuscitar, reencarnar e retornar, né? É claro que se você faz isso sucessivas vezes, você tem muito mais chance de aprimorar. Então o óbvio está nisso, né? Então vamos ver por que a igreja mudou a visão da Igreja Católica, que até o meados do século VI acreditava. O cristianismo aceitava a reencarnação e que a cultura religiosa oriental já proclamava há milênios, antes da era cristã, como fato incontestável, norteador dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem para rever seus erros e recomeçar o trabalho de sua regeneração na existência. Aconteceu, porém, que o segundo concílio de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, em decisão política para atender exigências do Império Bizantino, resolveu abolir tal convicção cientificamente justificada, substituindo-a pela ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência, pois admite a volta do ser, por ocasião de um suposto juízo final, no mesmo corpo, já desintegrado em todos os seus elementos constitutivos. Aqui que eu falei, esse argumento é muito usado, né? Quando se fala disso, essa aqui eu vi numa literatura espírita, e que eu não concordo muito com isso, acho que eles sabem disso, sim. E assim o concílio realizado em Constantinopla, no ano de 553 d.C., resolveu rejeitar todo o pensamento de Orígenes, de Alexandria, um dos maiores teólogos que a humanidade tem conhecido, que conferia critérios reencarnacionistas na igreja. O grande mentor dessa situação toda vai ser realmente Orígenes. Ele conhecia, ele era quase que discípulo de Pitágoras, de Platão, perdão. Ele gostava muito de Platão, então a filosofia platonista fala da reencarnação, e ele aplicava isso dentro de uma maneira muito cristã, propunha isso sempre para a igreja, quando era recusado ele refutava, ele era muito obediente à igreja. Mas a igreja nunca contestou isso, não. As opiniões dele, nesse sentido, sempre foram muito bem aceitas. No baixo clero, ali onde tinha uma disputa política entre os abades, ali sim, é que tinha pelo menos 2 mosteiros, inclusive em Jerusalém ficavam esses mosteiros, que discutiam muito sobre essa questão da reencarnação ou não gostavam. Tinha um abade lá que não gostava de jeito nenhum de Orígenes e que propunha sempre discussões com ele a esse respeito. E a igreja estava muito ligada ao Estado nesse período, a gente sabe disso, né? Então vou falar um pouco sobre esse Orígenes. No início do século VI estava o origineísmo, muito em voga nos mosteiros da Palestina, tendo como principal centro de propagação o mosteiro da Nova Laura, ao sul de Belém. Aí se falava com estima da pré-existência das almas, reencarnação, restauração de todas as criaturas na ordem inicial, ou uma bem-aventurança celeste. Em 531, o abate de São Sabas, com 92 anos de idade, se opunha energicamente ao origineísmo, às ideias de Orígenes. Foi a Constantinopla pedir a proteção do imperador para a Palestina devastada pelos samaritanos, assim como a expulsão dos monges originistas. Então ele falou, a Palestina está arrasada lá, eu quero que você vá lá e já aproveita, manda esses caras que gostam do Orígenes embora, que está atrapalhando minha vida lá. Ele tinha influência na política. Com o passar do tempo, a controvérsia entre os monges da Palestina foi se tornando cada vez mais acesa, exigindo em breve a intervenção das autoridades. Foi o que aconteceu em 1539. O patriarca de Jerusalém mandou pedir ao imperador Justiniano de Constantinopla o seu pronunciamento quanto ao originismo. Naquela época, o imperador, os temas teológicos interessavam ao imperador tanto quanto as questões públicas de administração. Justiniano, fortemente influenciado por sua esposa Teodora, que temia reencarnar como escrava, escreveu um trato contra Orígenes, em tom extremamente violento, que se encerrava com uma série de 10 anátemas contra Orígenes, dos quais merecem atenção o seguinte. O que ele fazia? O que é um anátema? Seria hoje a excomunhão na Igreja Católica, né? Uma pessoa anamatizada, assim, ela não podia proferir certas coisas, que se fizesse aquilo ia ser expulso. Qualquer coisa que fizesse aquilo era motivo para excomunhão, expulsão da igreja, né?
E tem umas histórias também que aí eu busquei, não com muito afinco, mas busquei. Dizem que Teodora, que foi a grande mentora disso, porque ela era uma prostituta que ficou com Justiniano e que temia reencarnar como escravo. Não há o menor registro disso. Não há nenhum registro histórico disso. Existem fofocas históricas a respeito disso. Tá? Na verdade, nem que foi, em 539 foi proclamado que a igreja abolia, não, também não tem isso. E você não vai achar, nesses cânones que foram gerados, nenhuma instrução histórica falando, olha, Teodora, que era uma prostituta, não tem nada disso. Não, a igreja está repudiando fortemente aqui a reencarnação. Também não tem nada disso registrado nesses cânones. Historicamente não tem isso. O que existe, assim, comunicados. Existem fatos dentro desses cânones que vão levar a essas deduções. A leitura desse cânone, que ele existe, tem traduções dele em espanhol e em latim, vão apresentar alguns fatos, né? Mas em nenhum. Então é mais ou menos o que falaram com Madalena. A gente sabe que a história e a tradução vai levando a certas questões para direcionar para uma tendência, né? A gente já leu que Madalena era prostituta, que Cristo pegou chicote e bateu nos vendilhões, né? Então tem isso. Então, para que fique registrado, não existe realmente nada, nenhum registro histórico disso. A promiscuidade naquela época era natural, principalmente no reino, principalmente nos castelos. A questão política é mais ou menos igual a hoje, não tem muita diferença não, né? Só que era mais escondidinho, hoje é mais escancarado, né? Então existe umas citações da influência de Teodora, né? Porque ela realmente ela era muito severa, muito má. E esses abades, quando foram lá em Constantinopla, muitos deles foram juntos, os que gostavam de origem também foram juntos, e começaram a disseminar essas ideias lá dentro. E aí ela escutou isso, ela falou, opa, se for verdade, eu tô pega quando eu voltar aqui, né? Então ela pode sim ter influenciado as decisões dele, mais por um general que ela gostava. Enfim, entra novamente nas fofocas, né? Mas, então, Orígenes é que foi o cara que realmente fundamentou isso dentro da Igreja Católica, né? E ele foi, sim, anametizado, foi proclamado como ameaçado de expulso de comunhão se ele manifestasse as seguintes ideias. Isso está nos cânones. Se alguém disser ou julgar que as almas humanas existiam anteriormente como espíritos ou poderes sagrados, os quais, desviando-se da visão de Deus, se deixaram arrastar ao mal e por esse motivo perderam o amor de Deus, foram chamados almas e relegados para dentro de um corpo, à guisa de punição, seja anátema, que é uma sentença de maldição. Ou seja, se alguém falar que o espírito pré-existia, que está agora encarnado, punição aqui, né, no sentido de ganhar novas experiências para poder evoluir, vai ser expulso. Se alguém disser que os espíritos racionais foram todos criados independentemente da matéria e alheios ao corpo, e que vários deles rejeitavam a visão de Deus, entregando-se a atos ilícitos, cada qual seguindo suas más inclinações, de modo que foram unidos a corpos, uns mais, outros menos perfeitos, seja nada. Ou seja, processo de reencarnação também. Se falar que existia espírito antes que reencarnava, não. Vai morrer. Então teve essa disputa, mas isso ficou registrado num concílio que nem foi exatamente um concílio, porque não tem valor que o Papa não estava lá, né? Mas percebem que o que existe são algumas instruções dadas por um imperador num concílio feito ali meio de qualquer jeito, mas para atender politicamente a um abade que ia contra as ideias de Orígenes. Sim? Exatamente. E que você vai ver paralelo também com, claro, o século XIX foi profícuo nisso, em várias outras situações, mas você vai ver paralelos disso dentro de outras religiões espiritualistas, né? Fora do espiritismo. O que diferencia é a maneira extremamente racional que os espíritos vêm nos propor através de Kardec, da reencarnação. Como esse processo se dá e como ele não é punitivo, como está colocado aqui, que não é porque você deixou de amar a Deus que você vai encarnar
Não, ele te esclarece. A gente vê, quem vê isso, notadamente no livro dos médiuns, como isso está muito claro, como é necessário, como é importante e como é bom. Isso. É que está numa posição de inferioridade. Se você é um espírito muito inferior. Ué, sim. Que se nós aqui, enquanto, como eu disse, acessados aqui que estamos como seres espirituais, não admitirmos que estamos numa condição de inferioridade, então, agora eu gosto muito de ciência também. E a doutrina espírita também apoia a ciência. Ora, qualquer coisa que você pergunta em ciência, você vai ter que ter uma relação. Né? Se eu falo Marte é um planeta pequeno, né? Em relação a quê? Né? Em relação a Júpiter, nós somos tão pequenos quanto o Marte. Mas, por exemplo, em relação a Ceres, que é uma lua, ele é grande. Então, é muito relativo. Eu sou inferior a quê? Em relação a quê que eu sou inferior? Em relação ao que eu tenho para alcançar. Se imaginar que eu, para chegar a espírito puro, vou ter que fazer toda essa caminhada ainda, eu estou numa condição de inferioridade aqui. Mas se eu pensar que eu já fui um espírito muito pior, não, eu estou bem aqui. Então você se situa, o espiritismo te dá essa luz, essa capacidade de você se situar e saber, eu tenho uma evolução a fazer. E aí a gente volta no processo de reencarnação. Porque como eu vou evoluir? Tomando boas decisões. Como eu vou tomar boas decisões? Não se esquecendo nunca que eu estou num processo contínuo. E o que eu estou fazendo agora vai refletir tanto no que eu já fiz como no que eu farei, né? E isso é importante demais a gente ter essa consciência. Porque senão você vai ficar patinando. Vai continuar se sentindo inferior. E não é inferior, né? Nós estávamos numa aula na terça-feira, quando acabou a nossa aula, eu fui lá para o grupo do ESD, fica do ladinho ali, e eles estavam falando sobre isso, falando sobre a inferioridade, como nós somos pequenos, que nós somos um cisco, porque tem uma passagem de uma instrução do Espírito que ele fala que existe humanidade por todo o universo, que você não é diferente, você é só mais uma nessa infinidade de... Tá, ok, eu sou mais uma, mas eu sou uma, não podemos nunca nos sentir nessa inferioridade. Queira ou não, eu sou um espírito, eu fui criado, e isso é maravilhoso. É um outro esquecimento recorrente que nós espíritas temos. Deus nos criou. Isso me deixa maravilhado cada vez que eu penso nisso. Cara, eu sou um ser, eu sou um espírito. Eu fui criado por um Criador maravilhoso que é Deus. Isso me dá uma grandeza universal. Eu faço parte deste universo como uma criatura. O que eu era antes de ser criado? Nada. Menos que nada, não era. Eu passo a ser. Então eu existo nesse universo. E se eu não sair desse universo, ele não vai ser mais o mesmo que vai ficar me faltando. Então nós somos de uma grandeza absoluta como criaturas divinas. Ser criado por Deus é tornar-se uma criatura divina. E a gente não pode esquecer dessa grandeza maravilhosa que é ser uma criatura, né? E a partir daí a sua inferioridade, a sua pequenez, ela vai ser trabalhada. Né? Claro, sempre nesse processo. Esses são os caras aqui, ó. Orígenes desse velhinho, e tem essa imagem que eu achei do Justiniano. Eu queria uma melhor, mas só para a gente ilustrar quem são eles, né? Muitos alegam que esse concílio não tratou de reencarnação e por isso a igreja nunca esteve envolvida com tal princípio. Porém, a verdade é que nos seus cânons, a regra geral onde se infere as regras especiais do magistério, relacionando esse evento, mais especificamente o cânon 11 trata da condenação das teses de Orígenes e a sua referência à pré-existência da alma. Tem uma versão em espanhol dessa decisória que eu achei aqui, ó. Aqui, se algum não anamatizado, bom, não vamos perder tempo lendo em espanhol. Ali embaixo, aí está, o cânon 11, regra geral onde se interfere as regras especiais, condenando Orígenes e as suas teses da pré-existência. Aqui eles vão citando lá em cima, em espanhol, o nome das pessoas que eles estavam condenando, inclusive, está vendo? Orígenes, está ali. Condenando ele porque tem pensado como os hereges. Em 1543, Justiniano publicou
um édito que expunha e condenava as principais ideias de Orígenes, sendo uma delas a da pré-existência da alma. Em seguida à publicação do citado édito, Justiniano determinou ao patriarca Mena de Constantinopla que convocasse um sínodo, convidando os bispos para que votassem seu édito, condenando 10 anátemas, deles constantes e atribuídos a Orígenes. A fonte dessa edição está aqui, foi o Ministério do Eterno. É um livro, você acha facilmente na internet isso, mas depois, quem quiser, me pede que nessa aqui eu não coloquei no final. Costumeiramente eu coloco todas as minhas fontes de pesquisa, nessa não coloquei. A principal cláusula do anátema que nos interessa é a da condenação da pré-existência. Quem sustentar a mítica crença na pré-existência da alma e da opinião, consequentemente, estranha de sua volta, seja anátema. Então, aqui, sim, claramente, não é um processo que pode ser julgado pela Igreja Católica, porque esse sínodo não tem valor legal, segundo, né? Mas que pouco importa isso também, né? O importante é que existia uma briga lá e que esses caras estavam querendo refutar essa ideia por causa de uma briga pessoal de dois abades, né? Então, tem muito pouco a ver com o Teodora, o seu prostituto, nada disso, tá, gente? A cláusula, tem a cláusula original em latim, se alguém quiser ler em latim, fica à vontade, meu latim está meio fraco, né? A tradução é a seguinte: se alguém diz ou sustenta que almas humanas pré-existiram, na condição de inteligência e de santos poderes, que tendo-se enojado da contemplação divina, tentando, eu acho isso engraçado, como é que alguém vai sendo enojado? Quer dizer, era uma coisa absurda, né? Já colocava isso, se você pensar errado, se não pensar como a gente, você está perdido, né? Tem história, né? Aqui é só ampliação daquilo que eu já tinha lido ali, é um absurdo. Bom, quanto à reencarnação, tem alguns teólogos que apresentam propostas bastante, assim, lúcidas até, mas que não encontram muita sustentação, né? Você vai ver na teoria, eu tive essa semana para tentar fazer isso. Na verdade, eu estava preparando uma palestra sobre o Dia dos Pais, né, que ia fazer essa semana que vem. O senhor nos pediu para antecipar, eu lembrei que eu tinha feito um estudo nesse sentido, fui lá pegar esse estudo ontem para dar uma revisada, e nessas pesquisas que eu fiz, eu vi quem é contra, por que é contra, vamos ver se eles me convencem também a ser contra, e me dediquei a realmente, eu vou me posicionar aqui de advogado do diabo, e vamos ver o que acontece. Os fundamentos, quase todos, caem no materialismo. Todos os fundamentos que são apresentados contra a reencarnação acabam caindo, inevitavelmente, no materialismo, né? E tem poucas citações bíblicas que você pode encontrar que, e alguma delas é essa aqui, a principal que eles citam é essa aqui, Hebreus 9:27. E como todo homem está destinado a morrer uma só vez, depois do que haverá o julgamento, assim também Cristo ofereceu uma só vez para tirar os pecados de muitos homens. Ele aparecerá uma segunda vez em relação a alguma como pecado, ao que esperam. Enfim, é que eu fico lendo e pensando numa bobagem que está escrita aqui, né? Gente, é assim, está escrito isso, não está escrito na bobagem, isso é uma passagem bíblica que tem que ser respeitada. O que eu falo, que está escrito, é o conteúdo, a interpretação do conteúdo. Porque o que eles se apegam nisso, e como todo homem está destinado a morrer uma só vez. Vocês conhecem alguém que morreu duas? Não é verdade? E eles usam esse argumento. Eu não conheço ninguém que morreu duas vezes, né? Não tem jeito, é uma só mesmo, ninguém morre duas. Vai ter um novo corpo. Ainda que a gente acredite no princípio, por exemplo, da ressurreição, tá? É claro, como eu disse, as pessoas não são idiotas, sabem que não vai ser aquele corpo. Mesmo que ressurja, vai ressurgir num outro corpo. Vai morrer outro corpo, não é esse. Então, o argumento mais pungente desses que ele cita aqui é esse, dos Hebreus. Mas basta um pensamento um pouquinho mais aprofundado, você vai perceber que sim, ninguém morre duas vezes mesmo não, né? Cita também o episódio dos 2 ladrões na cruz. Quem viu a aula do seu Nelson umas 3 semanas atrás, que ele dá esse exemplo, né? Fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nada disso, aquele hoje não existe, é erro de tradução, né? Então, não é. Cita também Lucas 23, que é a parábola do rico e do Lázaro. Disse de Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que é assim, vocês lembram da parábola? Tem o rico e o pobre, né? O Lázaro.
E o rico esbanjando, coisa e tal, e o pobre ali sempre sofrendo com as feridas. Quando desencarna, o rico vai estar lá no que chama de Hades, que é o poço do inferno, e vê com Lázaro lá com Abraão. Ele fala, mas por que eu estou aqui? E ele está aí, fala, porque você desfrutou dos bens da terra e já teve a tua recompensa, agora você fica aí. Mas vem me salvar, eu não posso salvar, tem um poço aqui que me impede de a gente chegar aí. Então pede para Lázaro botar um pouquinho de água na minha boca. Não tem jeito, não dá para ir até aí. Aí ele faz esse último apelo. Fala assim, vai lá e avisa meus parentes para não fazer o mesmo que eu fiz, para que eles se salvem. Ele diz a Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Ele lhe disse, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Eles pegam esse trecho, não acredita que alguns... Mas, mais uma vez, é só pensar. Quer dizer, eu não vou avisar os seus parentes, não vou mandar ninguém lá avisar, porque eles não vão acreditar que existe reencarnação, ressurreição. Não é para falar que não tem, é para falar que não vou mandar, porque tem, só não vou mandar como você está me pedindo, porque eles não vão acreditar. Então os argumentos acabam sendo realmente muito frágeis. Em contrapartida, tem também esse de Mateus 11, né? Do João Batista. Agora que não, agora que já estamos falando das favoráveis, né? Aí nós temos uma série de argumentos, eu acho que eu devia ter feito essa separação aqui, não sei. Enfim, nós temos inúmeras. Aí as passagens que comprovam a existência da encarnação são inúmeras, né? Essa aqui do João Batista, Mateus 11, né? Desde os dias de João Batista até agora se fez violência no reino dos céus, e pela força se apoderaram dele, porque todos os profetas e a lei profetizam, até João. E se quereis dar crédito a este é o Elias, quando Jesus apresenta Elias, como sendo João Batista como sendo Elias, né? Em Mateus 16, e chegando a Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizeis os homens ser o filho de homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, o povo acreditava que Jesus era a reencarnação dessas pessoas, né? Aí ele pergunta para Pedro, a relação de Pedro com Jesus era maravilhosa. Jesus ia gostar muito de Pedro. Estou preparando uma palestra, vou falar sobre isso. A história é linda de Pedro com Jesus, ela é cíclica, ela começa e termina no mesmo ponto. Ele fala, que você, Pedro, o que você acha que eu sou, né? Simão Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Maravilhoso. Também tem Mateus 17, os seus discípulos interrogam dizendo, por que dizem então que os escribas que é mister que Elias venha primeiro, se Elias não veio? Tá. Não faz sentido, eram contemporâneos, estavam ali, não havia como, né? Mas essa pergunta também é bem interessante, né? Que agora sim faz sentido, porque assim, fala que Elias vinha para te anunciar, mas, né? Aí Jesus aí eu falei, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então eles entenderam que ele estava falando do João Batista. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa passagem sacramenta de uma vez por todas, Jesus falando, olha, tem que reencarnar, tem jeito, e ainda mais para Nicodemos, né? A história de Jesus com Nicodemos é bastante interessante também. Ele não era para ser um cristão, ele era exatamente da linha oposta, ele era um estudioso
E de uma linha que queria pegar Jesus, mas ele saía sorrateiramente, às vezes, escondido, para ir lá ter com Jesus e conversar. E nessa aqui deixa muito claro: verdade te digo, que aquele que não nasce do Espírito não vai ser Espírito. Porque então, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. A separação aqui de Cristo é muito óbvia e deixa isso muito claro, para não ter dúvida. Agora, a gente pode sim criar uma série de situações, mas vai cair nessa fragilidade, como a gente viu ali, de uma interpretação equivocada, né? É só pensar, o raciocínio é muito simples. Agora, para mim aqui não é importante ficar querendo provar que existe reencarnação, não existe reencarnação. Isso não tem a menor importância. Se ela se dá de tal forma, vamos estabelecer, existe reencarnação ou não? Vamos pegar que a Igreja Católica acha que não, que é ressurreição. Nós acreditamos que é reencarnação. Como se dá essa reencarnação? Também tem uma série de divergências entre os reencarnacionistas. Aqueles que acreditam que eu possa nascer bananeira na próxima encarnação, né? Tomara que nasça bem longe, que eu não quero ver ninguém me cortando a pegar a banana. Tem gente que acha que eu posso nascer um bicho. E tem gente que acha que eu posso nascer imediatamente. Eu morri aqui e reencarno ali, né? Então tem essas diferenças todas. Quem sabe a verdade? Quem pode dizer a verdade? Nós temos a nossa concepção espírita, né? O espiritismo veio através de Kardec, trouxe essas informações. E se você pegar cada uma dessas propostas, e tem que realmente fazer uma coisa meio mediúnica, sair de você e analisar isso com toda a isenção possível. Não há, meus amigos, meus irmãos, não há nada que vença a razão. Nada. É só você analisar cada uma delas, você vai ver racionalmente qual faz sentido, qual é a lógica, né? E aí eu me proponho a fazer isso não de uma maneira espírita, mas de uma maneira científica, como um exegeta, analisando esse texto de uma forma profunda. A razão nos leva a crer que sim, esse processo não é uma punição, é uma tremenda gentileza de Jesus. É uma maravilha que nos é dada e que tem que ser fator predominante na nossa tomada de decisões, que vai acompanhar o nosso desenvolvimento. Se você quer tomar boas decisões, saber o que você tem que fazer para evoluir o seu espírito, estou falando aqui espírita e sempre insisto nisso, pense na reencarnação. Pense em como você vai ter uma vida que virá. Pense como vai haver um dia seguinte, como existe a vida seguinte. Não é amanhã, é a próxima encarnação. Não é agora, é o depois. Atrelado ao ontem, ao antes. Acredite nisso. Ter em mente que você é um ser eterno, você tem um ser imortal, na verdade, que você tem essa capacidade de estar sempre caminhando em frente, vai dependendo das suas decisões. O fator reencarnatório é fundamental para a sua tomada de decisões. Essa é a mensagem que eu queria trazer. A forma como ela vai se dar, se a Igreja Católica acredita ou não acredita, não nos interessa. Isso são só dados históricos, para comprovar que isso realmente é uma coisa que está na Bíblia, que está nos livros escritos antigos, e que é um fato incontestável cientificamente. Espiritualmente falando, é o que vai determinar as nossas decisões. E é importantíssimo estar consciente disso. Que nessa bela manhã de domingo, Jesus possa nos abençoar sempre e nos forçar a belas decisões, que possamos estar atentos a todas as mensagens, a todas as oportunidades, a todas as bênçãos que nos são enviadas, que tenhamos sabedoria para absorvê-las e coragem para praticá-las. Que assim seja.